Primeiramente, um feliz sábado a todos. É um grande privilégio estar aqui com vocês novamente para compartilhar a palavra de Deus. Quero agradecer a oportunidade vinda aqui da igreja, na pessoa do pastor Barroso. E também agradecer a cada equipe que está aqui ao redor trabalhando. O pessoal do som, a banda. Tudo isso é feito com muito carinho para que possamos adorar a Deus com qualidade e ter uma experiência real e poderosa com Deus a cada sábado. Também o pessoal da transmissão, que eu costumo apelidar, chamar ali de Enterprise. O pessoal está lá dedicado a transmitir algumas pessoas queridas, amigos, familiares, também nossos, que estão nos assistindo ao vivo. A vocês também, o meu muito obrigado por estarem conosco adorando ao Senhor. Também quero cumprimentar a cada um dos colegas pastores que também estão aqui e aqueles de fala inglesa que estão no meio de nós. It's a great privilege to receive you, English speaking, among us. May God bless you this morning a lot. Me permitam ler um texto que eu creio que todos têm guardado no coração e é um texto especial. 1 Coríntios capítulo 13, eu vou ler. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor, você sabe, é o quê? Paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, ou nunca passará. Nós temos, no cotidiano, o hábito de ouvir, muitas vezes, ou até falar, eu amo você, ou ouvir pessoas dizendo, eu te amo, em várias circunstâncias. Mas é interessante que a maioria de nós não tem uma noção bem clara do que é o amor, de onde ele vem, e de qual o efeito na nossa vida particular, na nossa relação com Deus, e na nossa relação uns com os outros, e na missão dessa igreja. A Bíblia nos dá o privilégio de expandir essa compreensão, de entender a definição do amor, a partir de uma pessoa. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, e depois irmos ao texto de 1 João, no capítulo 4. Ore comigo. Senhor, obrigado pelo privilégio de estudar a Tua palavra nessa manhã. Imploramos que nos ilumine, que nos abençoe, e que nos ajude a sair daqui plenos do Teu Santo Espírito, entendendo e abraçando esse princípio alto e santo, que é o amor. Por Jesus, amém. Vamos a 1 João, capítulo 4, a partir do verso 8 e 10. 1 João 4, 8 e 10, ele diz: aquele que não ama, não o quê? Não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. E nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como pagamento, propiciação pelos nossos pecados. Eu quero destacar alguns aspectos especiais desse texto. Um deles
em particular, tem a ver com a definição clara, breve e objetiva do que é o amor. O amor nas Escrituras não é algo, é alguém. Em outras palavras, se você deseja entender e partilhar amor, você só tem um caminho: ir a esta pessoa, porque a essência de Deus é amor. Em alguns dicionários eu pesquisei, diz que amor é uma afeição profunda, dedicação extrema, sentimento profundo de atração, apego, carinho, cuidado. Na verdade, os dicionários associam o amor a afeições, sentimentos ou algumas questões. Essas coisas estão incluídas, fazem parte do amor, mas não o definem. Eu acho interessante que a Bíblia já crava: Deus é amor. O amor tem um representante que em sua essência é amor. Para conhecer o amor, eu preciso conhecer a Ele. E mais interessante que João amplia isso, ele continua no verso 9 dizendo que Deus manifestou isso, explicitou isso, através de ter enviado o seu Filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. E eu pergunto, será que o amor é um mero sentimento? Então Deus, o Pai, falou: olha, vai lá, dar a vida por eles, trazê-los de volta, porque eu tenho afeto, carinho, afeição. Para aí. A Bíblia amplia um pouco mais esse aspecto do que é o amor e como isso tem a ver com nós e com Deus. E no verso 10, ele expande um pouco mais: nisso consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Eu acho interessante um texto das Escrituras, em Apocalipse, que ele fala que Jesus, o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. E o que isso se relaciona com o amor, como nós queremos definir aqui? Simples. Antes que eu e você existíssemos, antes que minha mãe, no dia 14 de julho de 78, me pegasse nos braços para me olhar pela primeira vez e já me amando, Deus já havia me amado antes mesmo desse mundo existir. E a você também. Eu uma vez ouvi isso quando eu tinha 15 anos, que amor não é um sentimento, ele contém sentimento, mas amor é um princípio, e um princípio ativo. E custou para mim entender como é que pode o amor ser racional. E as Escrituras, elas são claras. Paulo mesmo diz em Romanos 5:8, Deus prova o seu amor por nós, pelos fatos de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. O Apocalipse destaca, ele foi morto antes da criação. Em outras palavras, antes mesmo desse mundo existir, Deus já nos amou e tomou uma decisão, partindo de um princípio, de um valor, que o levou a dar o seu Filho por cada um de nós. Portanto, o amor é um princípio ativo, que gera um compromisso. E esse princípio é que fundamentam as nossas ações. Eu pergunto, qual foi o sentimento que levaria Deus a criar o mundo com tanta dedicação e tantos detalhes? Se você olhar em Gênesis capítulo 1, verso 31, ele diz assim, que Deus, depois que criou tudo, ele avaliou o que havia criado e reconheceu que era muito bom. Muito bom para quem? Para mim, para você. Qual era o sentimento envolvido aí? Havia afeto e carinho, com certeza, mas havia um princípio. Eu estou criando
porque eu quero que eles sejam felizes aqui. Mas havia um problema. Ele sabia que o pecado viria, e mesmo assim prosseguiu. Qual foi o sentimento que levou Deus a permitir que pendurassem Jesus Cristo, para que eu e você tivéssemos esperança? Havia afeto, havia carinho, mas havia ali um princípio claro, que o levou a continuar, a prosseguir, independente das circunstâncias. Qual é o sentimento também que leva a Deus a insistir em mim e a insistir em você, quando estávamos envoltos no pecado e quando caímos? Em 1 João capítulo 1, verso 9, um texto que eu amo, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer o quê? Nos perdoar. Também nos purificar e nos limpar de toda injustiça. Qual é o sentimento aí envolvido? E qual é o sentimento que leva Jesus a vir voltar para nos buscar? Há sentimento envolvido, sim, mas há um princípio muito maior, muito mais forte, muito mais profundo. Abra sua Bíblia em João capítulo 13. E se quiser deixar guardado 1 João 4, voltaremos a ele daqui a pouco. João no capítulo 13, verso 1, diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até onde? Amou-os até onde? Até o fim. Isso aqui não é mero sentimento, não é mero afeto, não é mero carinho. Isso aqui é compromisso, é determinação, é princípio, é valor. Esse texto sempre me lembra de que para Jesus, eu e você valemos a pena. E que por isso, Ele fez o que fez e Ele não desistiu, ainda que houvessem pessoas que no futuro não dariam nenhuma importância ao seu sacrifício em nosso favor. O amor contém sentimento, mas não é definido por ele. O amor é um princípio ativo, que gera um compromisso. E esse compromisso é que dá fundamento a todas as ações. Todas as ações de Deus, como nós lemos em 1 Coríntios. Deus é paciente, sim ou não? Ele é paciente. Deus é longâmino. Deus tarda em irar-se. Deus não tem inveja. O amor de Deus não some, não desaparece. Ele não fica com raivinha e vira as costas e nos abandona. Podemos voltar a Deus a todo momento, a qualquer circunstância. Você não pode ir tão fundo que o braço do Senhor não possa alcançá-lo e tirá-lo de lá. Isso não é mero sentimento. Isso é um princípio que leva a Deus a agir. Do princípio ao fim, antes da criação do mundo, para que você e eu tenhamos esperança e tenhamos a certeza de que temos valor. Agora eu pergunto, como entender esse amor pode ampliar a nossa relação com Deus, com nós mesmos, porque precisamos nos amar, com os que estão ao nosso redor, e como isso afeta a missão dessa igreja? Primeiro, entenda o seu valor. Jeremias 31, 3, Deus diz: com amor eterno eu te amei. Esse é o seu valor. E se você tiver dúvida disso, pode lembrar da cena de Jesus pendurado numa cruz.
isso será suficiente para que eu possa entender que eu tenho valor. Na vida e ao longo dela, aparecem pessoas, infelizmente, às vezes alguns pais, cônjuge, amigos, chefes de trabalho, pessoas que tentam, consciente ou inconsciente, lhe diminuir. Quando algo desse tipo acontecer, lembre-se desse texto, Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei. Ou João 13:1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não há limite. Qual é o valor do outro? Amem-se uns aos outros como eu vos amei. João 15:12. Deus dá valor a cada um individualmente. E Ele nos convida a buscar dEle como fonte e estender seus braços de amor ao outro. Isso tem a ver na nossa relação dentro de casa, na nossa relação conjugal, na nossa relação com pessoas ao longo da vida, na rua, no trabalho, nos negócios, com os nossos familiares. O outro também tem valor, tão eterno quanto o nosso. Deus o ama e ama a mim. E nas nossas relações, precisamos sempre lembrar que o outro é tão amado e querido por Deus como nós o somos. Precisamos ter respeito e honra uns com os outros. Entenda também o valor do seu cônjuge para poder amá-lo. Em Efésios 5:25 diz o seguinte: maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Complica um pouquinho. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou-se por ela. Como Cristo amou a igreja. Como Ele ama ainda a igreja. Entenda. Amanhã, por volta, amanhã à tarde, exatamente, eu estarei completando 20 anos de casado. Será que o sentimento que havia no passado é o mesmo de hoje? Será que nada se aperfeiçoou ao longo de 20 anos? Será que o sentimento não, às vezes, se intensifica ou amortece? É claro que sim. É por isso que o amor deve conter sentimentos, mas não deve se basear nele. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas é muito simples. Há 20 anos atrás, e você tem a sua idade também de relacionamento, você tomou uma decisão de que alguém que estaria ao seu lado deveria ser a pessoa mais feliz do mundo, e que Deus deveria usar você para esse objetivo. Este valor, esse princípio, é o que a Bíblia chama de amor. E Deus é a fonte. O amor é um princípio ativo que envolve com frequência sacrifício e renúncia. Ao longo dos anos que você tem de relacionamento, eu imagino que alguns têm mais, até mais do que eu de casado, com certeza. Alguns um pouco menos, alguns estão se encaminhando por aí, e alguns ainda enrolando um pouco, mas vale a pena, vá em frente. O amor envolve sacrifício e renúncia. Sacrifício é trocar algo que importa menos do que algo que importa mais. Então você sacrifica aquilo. Você desfaz daquilo porque tem algo mais importante. E quantas vezes no relacionamento você precisa sacrificar-se, muitas vezes, o seu próprio gosto em favor do outro, para que o outro tenha um sorriso no rosto. Amar é abrir mão. É sacrificar coisas que não são tão importantes do que as pessoas que estão ao seu redor. Filhos. Eu tenho 4. Tem 3 aqui e 1 me assistindo ao vivo. Lá no Brasil, Davi. Alguém está rindo aí. Eu fiz a minha parte de encher a terra. Falta você agora. Bom, eu tenho 4.
A afeição de cada um é diferente porque cada um é diferente. Mas o amor, o princípio, o valor que cada um tem é eterno para nós. E eu acredito que seus filhos também são assim, com você com eles. O sentimento, às vezes a gente fica chateado, fica bravo com o filho, fica bravo com a esposa fica brava com o esposo, tem uma discussão, alguma coisa, mas quando tudo isso é coado, é colocado numa peneira, o que deve sobrar é aquela decisão lá atrás, onde você disse: eu vou estar com você até que meus olhos se fechem. Isso tem uma fonte, isso tem um autor, e essa fonte é Deus. Portanto, o amor também envolve renúncia, abandono de coisas, de pessoas, de práticas, de hábitos, de gostos. Quantos hábitos eu tive que abandonar, e minha esposa, para que nós pudéssemos conviver e sermos felizes. E eu acredito que você também. Renúncia não é fácil. A maioria das pessoas às vezes casa achando que vai consertar o outro ao longo do casamento, como se fosse um brinquedinho quebrado. Não, eu comprei um brinquedinho quebrado, eu vou consertando ele para ficar do jeito que eu quero. E não é assim que funciona. E quem já é casado há muito tempo sabe muito bem do que eu estou falando. Quando o casal realmente se ama, desse amor que vem de Deus, desse princípio ativo que rege as ações de cada um em favor do outro, em favor de si mesmo, na relação com Deus e na relação com o mundo, nós renunciamos coisas, porque elas não são tão importantes quanto aquela pessoa que está à nossa frente. Ellen White, escritora norte-americana, que nós, adventistas do sétimo dia, baseados na Bíblia, em evidências bíblicas, cremos que foi escritora inspirada por Deus. Ela tem algumas declarações que nos ajudam a ampliar a nossa visão do que é o amor. Ela diz em Ciência do Bom Viver, página 358, o amor é um dom precioso que recebemos de Jesus. A afeição pura e santa não é sentimento, embora envolva, claro, mas é um princípio, é um valor. O verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um impulso, que é paixão, e que subitamente morre quando severamente provado. Patriarcas e Profetas, páginas 176. E por último, na carta aos jovens namorados, página 31 e 32, ela diz que o amor é um poder. Amor é um poder. É poder que faz você agir com renúncia e sacrifício. E é poder que move as pessoas a entenderem que elas têm valor. O amor é um poder. E nesse princípio acha-se envolvida força intelectual e moral, que dele não se pode separar. O poder da riqueza tem a tendência de corromper e destruir. O poder da força é potente para causar dano. A excelência e o valor do amor puro, porém, consistem em sua eficiência para fazer o bem e nada senão o bem. E agora eu me lembro de um texto que fica um pouco mais claro para mim, e eu acredito para você também. Onde João, no capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de que maneira? De tal maneira. O seu princípio, o princípio que o regia, amor, a sua essência, era de tal maneira intensa, que ele fez o quê? Ele deu quem? Seu filho. Para que eu e você tivéssemos, não só a esperança, mas tivéssemos a certeza de que somos amados e que temos valor. Eu ouvi certa vez um outro trecho que eu quero compartilhar, que fala sobre a profundidade do amor de Deus. E porque o sentimento está envolvido, mas não é o que o rege. Todo amor paternal que veio de geração em geração, através do coração humano, e toda a fonte de ternura que se abriu na alma do homem, não passam de um tênue riacho em comparação com o ilimitado oceano, quando postos ao lado do infinito inesgotável
amor de Deus. A língua não pode exprimir, nem a pena é capaz de escrever. Pode-se meditar nele todos os dias da sua vida, pode-se esquadrinhar diligentemente as Escrituras a fim de compreendê-lo, pode-se reunir toda a faculdade e poder a nós concedidos por Deus, no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celeste, e todavia, ainda existe um infinito para além. Pode-se estudar por séculos esse amor, e não obstante, jamais poderá compreender plenamente a extensão, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus, em dar o seu Filho para morrer pelo mundo, e a própria eternidade nunca o poderá bem revelar a cada um de nós. É por isso que Paulo diz em Efésios 3, verso 19, que o amor de Deus que está em Cristo excede todo entendimento. E quanto ao nosso amor por Ele? Já encaminhando para o final. Aqui diz que em 1 João capítulo 5, 3, que na nossa relação com Deus, o amor nos levará a agir de uma forma específica: a guardar os seus mandamentos. Jesus fez um desafio, eu chamo isso de desafio, em João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Somente quem entende o que é o amor, e quem se aproxima e conhece a Deus, tem a capacidade de entender o quanto você é valioso para Ele. E pode, daí por diante, obedecer ao Senhor, porque entende o quanto é amado, porque entende que Ele foi até o fim e ainda vai, porque entende que Ele voltará para nos buscar, porque temos valor, e porque entende que o amor não é um sentimento que às vezes vai e volta, que você está mais feliz ou menos feliz, você está mais contente ou menos contente, ou acontece uma coisa, você fica triste ou chateado. O amor não sofre, pode sofrer dessas variações sentimentais, mas o amor é um princípio que começa lá atrás. E quando você sai de um tanque batismal como esse aqui, aliás, quando você entra nele, aquilo é uma declaração de amor onde você diz: eu quero estar contigo, Senhor, por todos os dias da minha vida e por toda a eternidade, é por isso que eu estou aqui. Quando o amor é verdadeiro, ele é um princípio que fará você a entender que nada mais é importante do que Deus na sua vida e as pessoas que Ele lhe deu. É por isso que tantas pessoas foram entregues à morte, como Paulo diz no capítulo 8, verso 36, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Quantas pessoas foram até o fim, porque Jesus foi até o fim por elas. Eu pergunto a você: você tem amado a Deus? Ou, melhor ainda, você percebe-se amado por Ele? Nas pequenas e nas grandes coisas, nos detalhes, nas oportunidades, nas pessoas que se encontraram contigo para lhe falar sobre Ele e para lhe dar a oportunidade de conhecer e entender quem Deus pode ser para você. E eu quero pontuar ainda mais esse ponto na nossa relação com Deus. Jesus disse em Mateus 10, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Em outras palavras, eu abri mão e sacrifiquei tudo porque você é importante. Se você não entender isso, você não fará o mesmo. Portanto, você não será digno de me acompanhar. Aqui não fala de dignidade no sentido de mérito. Aqui fala de compreensão e relacionamento. Não conseguiremos acompanhar Jesus ao dar a outra face, ao dedicar a nossa vida, ao dedicar nossos recursos, se não primeiro compreendermos o que é o amor verdadeiro e como ele se relaciona com Deus. Onde encontrar esse amor então para compartilhar?
Romanos 5,5 diz que o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Eu louvo ao Senhor, porque há um agente especial, destacado, para justamente encher o meu e o seu coração desse amor verdadeiro e puro, que é um princípio alto e santo, que nos leva a um compromisso, e esse compromisso a atitudes corretas, porque nós temos algo maior. Há um agente chamado Espírito Santo, e ele é o encarregado de encher o seu coração de amor, por você mesmo, por Deus, por seu cônjuge, por seus filhos, ao longo da jornada. E é por isso que Paulo diz também em 2 Coríntios 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Porque comunhão não existe sem amor. Ao permitir-se ser amado por Deus, porque não há barreiras que Ele coloque entre Ele e você. Nós às vezes colocamos barreira entre nós. Ao permitir-se ser amado por Deus, poderemos estar em comunhão. Mas na prática, eu quero fazer uma breve ilustração do que é um compromisso, um princípio. Você pode vir aqui? Bom, como eu disse, há 20 anos atrás, nós estávamos indo olhar um nos olhos do outro e fazer nossos votos. E ao longo desses 20 anos, algumas coisas se perderam. Não só um pouco da nossa juventude, mas também a nossa primeira aliança. A dela foi roubada em 2001, num assalto que fizeram numa loja que eu tinha em Aracaju. Eu fui a Portugal. Enquanto eu estava em Portugal, enquanto eu estava descendo do avião, a minha loja foi assaltada e a minha esposa roubaram a aliança dela. E ela ficou sem aliança. E foi uma aliança comprada com muito sacrifício. Muito sacrifício. Nós casamos muito novos, eu tinha 19 para 20, ela tinha 17 para 18, então, 18 para 19, perdão. E eu me lembro que eu fiquei muito triste com essa perda. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha, e tinha um colega de faculdade, eu fazia gestão pública nessa época, e um colega de faculdade era ourives. Numa cidade lá no interior de Sergipe, chamada Itabaiana, tem muito ourives, e ele era ourives. Então, o que eu fiz? Eu tirei a minha aliança, dei a ele, e ele fundiu a minha aliança com mais ouro, e fez a minha e a dela. E está aqui. E por que está aqui? Porque essa aliança ela não cabe mais no meu dedo. E não cabia no dela também, para não ficar sozinho nessa praia. Porém, eu queria ver se cabe agora. Eu queria ver se cabe agora, porque Deus tem me amado mesmo antes de eu nascer. E a cada dia, esse princípio que nos faz acordar de manhã, ter paciência um com o outro, superar as limitações e as chatices um do outro, e eu sou muito chato, diga-se de passagem, confesso, e sobreviver no mundo cheio de atalhos que levam à destruição. O que nos trouxe até aqui foi um princípio. E eu me lembro que uma vez, quando nós tivemos um conflito logo no início do casamento, e eu me lembro de vê-la na janela, chorando, e a gente tinha tido uma discussão, bem no comecinho mesmo, alguns poucos meses. Eu olhei para ela e falei, eu não casei para gerar nela esse tipo de situação. E eu chamei a parte e falei, olha, eu não sei como é que vai ser esse negócio, mas a gente tem que fazer dar certo, porque nós prometemos que isso seria até por toda a eternidade. Isso não teria fim. E nós procuramos ajuda aqui e ali, conversamos e tal, fizemos alguns acordos,
entre eles de não brincar de ping-pong, ou seja, você fez isso, você também, você fez aquilo, você também. Entendeu? Esse ping-pong, joga isso fora, porque isso não resolve. Fizemos um acordo de, ela me ouve com atenção, e ainda que não concorde, se compromete em construir aquela melhoria. Eu a ouço com atenção, e ainda que não concorde, eu vou tentar corrigir as minhas atitudes. E assim chegamos até aqui. E eu gostaria de tentar, meu irmão, e dizer para você o seguinte, e é por isso que fazemos os votos. O voto é uma declaração desse princípio, dessa decisão de fazer o outro feliz. E isso vem de Deus. Eu, ao longo dos próximos anos da minha vida, descontando esses 20 que já passaram, eu prometo continuar te amando, te respeitando, te querendo, em qualquer circunstância, seja na saúde, seja na doença quando vier, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, até que a morte nos separe por um pouco, porque aquele que prometeu vir, virá, e vai nos devolver um para o outro. E é por isso que eu quero perguntar se você está disposto a me aceitar por mais alguns anos pela frente. Tem chance de fugir ainda. Sempre? Tem jeito não. É sim? Sim, sempre, meu amor. Então deixa eu ver se cabe. Será que... Pastor, posso beijar a noiva? Te amo. A minha não vai caber. Por enquanto eu uso a substituta. Leva lá, meu amor. Eu quero dizer para vocês, encerrando, o seguinte. Que isso que eu demonstrei aqui não é natural. Isso não vem de você, não veio de mim. Vem de Deus, porque Deus é amor. E eu quero terminar com um texto que eu gostaria que você, se você puder, tiver uma Bíblia em mãos, por favor, abra. Que ele é tão poderoso que merece ser lido, Romanos capítulo 8. Porque algumas pessoas, por mais que você diga e lembre, fale, mostre, de que não há limite para o amor de Deus quanto a nós, que é uma profundidade infinita. Alguns ainda tendem a duvidar. Enquanto você abre em Romanos 8, eu só lembro que em 1 Coríntios 13, ali diz que permanece 3 coisas, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Por quê? Porque sem este, nenhum dos outros existiria. Se não houvesse amor em Deus, não estaríamos aqui. E eu quero terminar lendo esse texto. Romanos 8, verso 37 a 39, onde diz: mas em todas essas coisas, em tudo que você possa imaginar, tudo, em qualquer dificuldade no seu relacionamento, em qualquer dificuldade com a sua saúde, em qualquer dificuldade com os seus filhos, com familiares, no seu trabalho, em qualquer luta que você possa ter, em todas essas coisas, inclusive nas lutas espirituais, somos mais do que vencedores, por meio daquele que fez o quê? Que nos amou, Deus, em Cristo. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de quem? Que está em Cristo Jesus. Eu espero do fundo do meu coração que essa declaração lhe seja suficiente. Ame-se. Ame as pessoas que estão ao seu redor.
Ame ao seu cônjuge. Dedique-se a ele. Amor é um compromisso, não é só sentimento, o sentimento varia, ele às vezes até se desfaz. Mas aquela decisão tomada lá atrás, de fazer com que o outro ao seu lado seja o mais feliz possível no que tenha no seu poder, isto é amor. É um princípio, é um valor que você carrega e vai carregar ao longo da sua vida. Deus tem esse princípio, Ele é amor e Ele enviou seu Filho para dizer, está vendo? Está aqui, você vale muito. Faça o mesmo com seu cônjuge. Faça o mesmo com seu irmão em Cristo. Faça o mesmo aos seus filhos. Faça o mesmo a si mesmo. Ame-se. E eu espero que a graça de Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito, esse agente encarregado de colocar cada vez mais amor no seu coração, preencham você e o faça sair daqui certo de que Deus é amor. Que Deus o abençoe. Coloque-se de pé, vamos orar. Querido bom Deus do Pai, obrigado, Senhor. Porque, embora levemente tenhamos pontuado aqui e ali alguns textos que destacam a sua manifestação em nossa vida através do amor, esse princípio elevado e santo, puro, e que carrega um valor, que gera um compromisso, que gera atitudes para o bem. A despeito de nós, de maneira tênue, termos estudado esse tema, queremos compreendê-lo na nossa essência. A cada dia, quando estudamos a Tua Palavra, fala conosco. Nos ajuda a perceber o Seu amor nas pequenas e nas grandes coisas. E no resgate de cada um de nós, nas nossas pequenas e grandes falhas, quando o Senhor estende a mão e diz, vem para mim, eu tenho perdão e pureza. Restaura também, Senhor, por este amor, vindo de Ti, baseado em Cristo e cultivado em nosso coração pelo Espírito. Auxilia alguns casais aqui, que possam estar enfrentando os momentos difíceis, e que o amor desse princípio os faça transpor qualquer limitação de caráter e qualquer circunstância, para que eles sejam felizes e façam um ao outro feliz, junto com o Senhor. Auxilia também, Senhor, na nossa relação com os nossos filhos, demanda paciência, demanda afeto, mas é aquele princípio que nos faz ir adiante e insistir, para ver nossos filhos felizes. Abençoa, Senhor, esta igreja. Enche-na com o Teu Santo Espírito de pleno amor em Cristo. E nos ajuda a estarmos prontos, para que quando o Senhor vier, nós possamos estar lá e dizer, esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, aquele Deus que nos amou com amor eterno. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus o abençoe. Vocês assentem-se um pouquinho, por favor, e a gente vai terminar o culto. Mas eu creio que é apropriado, mesmo sabendo que o culto terminou, de fazermos uma oração especial por vocês. Eu queria chamar a Aline aqui. E ainda mais que temos um dos diretores associados do Ministério Pastoral Mundial da nossa igreja. E eu queria convidar o pastor Jonas Arraes, que viesse aqui à frente e orasse pelo Tiago, pela Aline, pelos filhos que estão aí. Daniel, traz sua equipe aí. Suas duas irmãs, por favor. Larissa. E a outra. Letícia. Letícia e Larissa. E lembra, pastor, de todas as famílias que estão aqui, com certeza, e também do nosso almoço que hoje, o segredo que eu contei no início. Se você não estava no início, cochicha do lado, você vai saber qual é o segredo do almoço de hoje. Prazer ter vocês aqui, viu? Oremos. Pai querido, é muito bom podermos escutar uma mensagem, mas também é melhor ainda vermos uma mensagem viva.
E nós te agradecemos imensamente pela mensagem do pastor Tiago, juntamente com a sua esposa e agora aqui juntamente com a sua família. Eu sei que o Senhor tem planos maravilhosos para com cada um deles. E agora que eles vislumbram um futuro para te servir em um outro lugar, que a tua bênção os acompanhe. Que eles possam sentir que este Deus, do qual ele acabou de falar, que é um Deus de amor, é um Deus que tem grandes planos para esta vida e para a eternidade. Não só para eles, para com todos aqueles que aqui também estão. Eu te rogo uma bênção muito especial sobre esta família. Que eles possam enfrentar os desafios que têm pela frente, na certeza de que é um Deus que é soberano e é um Deus que está no controle de todas as coisas. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Eu oro por esta congregação que aqui está, que as mesmas bênçãos sejam extensivas a cada um dos presentes. E aceite a nossa gratidão também pelo almoço de hoje, que foi preparado com tanto carinho, e que esta bênção esteja presente na mesa de todos os teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.